Genial eleva a recomendação de Sanepar para compra de olho em possível privatização. Galera, será que é sonhar alto demais trabalhar com a possível privatização da Sanepar já nos próximos anos? Será que isso não poderia destravar muito valor para você que é investidor de longo prazo? Atualmente as ações da Sanepar seguem navegando na faixa dos 5,47. Seria esse um bom preço para aportes? Vamos falar também da Copasa, sua principal concorrente, uma empresa mais focada em dividendos, que atualmente acaba sendo a principal escolha do Bank of America para quem olha para dividendos e um bom retorno a longo prazo, né? Então, e aqui o Banco Gringo eleva a recomendação da Copasa para compra com boas perspectivas após revisão tarifária e dividend yield elevado. Então quem olha para dividendos acaba tendo um pendor maior para investir nas ações da Copasa. Mas no final das contas, qual seria a melhor escolha hoje para quem olha para uma carteira com foco previdenciário? Para responder essa pergunta, nós vamos bater 7 pontos fundamentais. Primeiro deles, por que o setor de saneamento é tão blindado para a carteira do investidor de longo prazo, uma comparação prévia entre a Sanepar e a Copasa, os indicadores fundamentalistas, quais seriam os gatilhos de alta para essas duas ações. No quinto ponto, nós vamos fazer o valuation, no sexto ponto, uma projeção de dividendos e no sétimo, eu vou falar para você, se eu tivesse que escolher apenas uma das duas, qual das duas eu alocaria os meus recursos hoje. Lembrando que nada se trata de uma recomendação de investimentos, a intenção é trazer conteúdo informativo de qualidade para você ganhar autonomia como pequeno investidor, fazendo sempre as melhores escolhas para sua carteira de investimentos. Se eu te ajudar nesse processo, me dá aquela moral arrebentando o botão de inscrição, vem fazer parte da nossa comunidade, que eu trago vídeos diários, sempre com informação pertinente para aquele investidor que, assim como eu, está construindo um patrimônio olhando para o status de tranquilidade financeira. Então me ajuda nesse processo, deixando sua inscrição e também um comentário, isso é muito importante para nós e bora para o vídeo. Primeiro ponto, por que vale a pena ter setor de saneamento numa carteira de investimentos de longo prazo? Pessoal, esse setor é um setor bastante resiliente no tocante às crises econômicas, porque independente de guerra comercial que os Estados Unidos venha a iniciar com outros países ou retração de demanda no mercado externo, a população do Paraná e do estado de Minas Gerais continuará consumindo água de maneira rotineira, né? E a demanda pelo serviço de esgoto também tende a crescer a médio e longo prazo, com o crescimento da indústria e também o desenvolvimento econômico da população. Então, independente das crises macroeconômicas, como esses setores de utilities estão voltados para a região de alguns estados específicos, eles sofrem pouquíssimos impactos das crises macroeconômicas. Isso fica refletido claramente no gráfico de crescimento de receitas da Sanepar desde o ano de 2008 até o ano de 2024. Galera, percebam só, não existe praticamente retração aqui, né? É apenas tendência de alta, saindo de uma receita de 1,3 bilhões de reais em 2008, alcançando agora o patamar de 6,8 bilhões de reais em 2024. Então percebam que existe uma variação muito pequena, até mesmo no lucro líquido. Ele segue sim numa clara tendência de alta, mostrando que essa demanda é constante e crescente. E de um lado nós temos a Sanepar atuando no estado do Paraná, um estado com um bom índice de desenvolvimento econômico, vem crescendo a sua indústria e principalmente voltado ali para o agronegócio. Na outra ponta nós temos a Copasa, uma empresa voltada para o estado de Minas Gerais, um estado que também tem bons indicadores de desenvolvimento econômico, um forte apelo junto ao minério de ferro e também à agricultura e pecuária. Então são estados que ainda têm um potencial de crescimento econômico e nessa esteira ter também uma maior demanda por saneamento. Começando pelos indicadores da Sanepar, nós temos uma empresa com altos indicadores de eficiência, entregando uma margem EBITDA de 42,8% e uma margem líquida de 22,12%. Detalhe interessantíssimo aqui é ver o ganho de eficiência acontecendo ao longo dos anos, pois vejam que essa margem líquida ela segue uma clara tendência de crescimento. Já os indicadores de rentabilidade são um pouco baixos. Nós temos aqui um ROI de 14,7% e um ROIC de 10,96%. Entretanto, de forma compensatória, nós temos um forte crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos, como eu mostrei para vocês nesse gráfico aqui, né? Então percebam que apesar da rentabilidade sobre o patrimônio líquido ser baixa, é uma empresa que está sempre apresentando crescimento de receitas e lucros que acaba compensando também esse ROIC relativamente baixo. Na questão do endividamento, nós temos uma empresa com alavancagem de 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, vai sofrer pouco diante desse cenário de Selic mais elevada, vai conseguir trabalhar com resultado financeiro que não vai penalizar tanto o lucro líquido. Olhando para os indicadores de valuation, nós temos uma empresa que trabalha com preço-lucro de 5,5 vezes, ou seja, desde que os lucros permaneçam constantes,
em menos de 6 anos, teria todo o investimento retornado para você em forma do lucro por ação gerado por essa empresa, né? Lembrando que os lucros tendem a crescer a médio e longo prazo, como eu mostrei para vocês. Então, quando a gente olha para esse PL, nos próximos 4 ou 5 anos, esse PL deverá ser muito menor, já que a empresa segue numa clara tendência de crescimento de receitas e lucros. Outro ponto importante é que quando a gente olha para o preço sobre valor patrimonial, nós temos um desconto de quase 20% frente ao patrimônio líquido do ativo, né? Então, na verdade, nós deveríamos ajustar esse ROI. Por quê? Porque esse ROI aqui, ele considera o valor patrimonial da ação, né? Então, é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é 6,74. Mas, na verdade, a gente não está pagando isso para ser sócio da empresa, né? A gente está pagando apenas 5,47. Então, na verdade, o nosso retorno sobre o patrimônio líquido está sendo um pouco superior, já que nós estamos pagando 20% de desconto no valor patrimonial da ação. Através do múltiplo EV/EBITDA, a empresa também me parece descontada, já que hoje ela entrega um EV/EBITDA de 4,6 vezes. Já na questão dos dividendos, é onde a Sanepar deixa a desejar, né? Já que ela paga apenas uma vez ao ano e com grande atraso entre o anúncio e o pagamento dos proventos. E isso sem reajuste pelo IPCA, né? Então isso é algo que poderia melhorar muito em termos de governança e também de alinhamento com o pequeno investidor. Anunciar e pagar prontamente os dividendos e pagar pelo menos 2 vezes ao ano, né? O que facilita bastante no quesito renda recorrente para o acionista. Atualmente a empresa tem mantido um payout relativamente baixo, então temos um payout médio na ordem de 31%, então poderia ser um payout um pouco mais elevado, né? Vejam que no passado recente, entre os anos de 2015 e 2018, a empresa chegou a realizar um payout na faixa dos 47%, então quase 50% do lucro líquido retornando para o acionista, e de lá para cá ela reduziu bastante esse payout, então esse também é um ponto que poderia melhorar por parte da Sanepar. Agora um ponto que é importante destacar aqui é que do lucro por ação de 99 centavos, ela repassa para o acionista 31% na forma de dividendos. Os outros 70% não se perdem, a empresa reinveste nas suas próprias operações para continuar promovendo esse crescimento de receita que nós conseguimos ver claramente aqui nesse gráfico. Os gatilhos de alta para as ações da Sanepar. Galera, o primeiro gatilho aqui é a possível privatização, né? De acordo com a Genial Investimentos, caso o Estado do Paraná resolva seguir adiante com uma privatização da empresa, o potencial de valorização é de mais de 100%. Já considerando a alta do dia de hoje. Isso acontece porque, segundo a casa, uma empresa privada de saneamento que opera nos níveis mínimos em termos de eficiência de custo, qualidade de serviços e expansão, deveria negociar a pelo menos uma vez sua base de ativos regulatória, representada pelo múltiplo EV/BAR, né? Valor de mercado mais dívida líquida dividido pela base de ativos regulatórios. Isso é uma métrica muito conservadora e, nesse caso, a empresa poderia apresentar um upside de mais de 100% e, na melhor das hipóteses, com um bom ganho de eficiência, poderia atingir até 400% de valorização no caso de uma potencial privatização da Sanepar. O segundo gatilho de alta para as ações da Sanepar são os precatórios que a empresa poderá receber nos próximos 2 anos. Então teremos uma entrada de dinheiro em caixa na ordem de 3,6 bilhões de reais. Galera, esse é um valor extremamente relevante para uma empresa que hoje tem um valor de mercado de 8,4 bilhões, né? Então a empresa terá adicionado no seu caixa um montante correspondente a quase metade do seu valor de mercado. Então isso vai impactar de maneira bem forte o valuation, mostrando um desconto muito maior. Agora basta saber se uma parcela substancial desses precatórios vão parar no bolso do acionista, né? Então essa discussão ainda está em voga no estado do Paraná, então eu não acredito que ele seja repassado integralmente aos investidores, mas acredito que uma parcela substancial possa sim se transformar em dividendos extraordinários, de forma também a encher os cofres do estado do Paraná. Utilizando a fórmula de Graham adaptada para a realidade desse ativo, ou seja, em vez de utilizar aqui a variável 22,5, a gente cria uma nova variável utilizando para isso os múltiplos históricos da ação, né? Então aqui é uma tese de regressão à média. Então desde que o valuation retorne para a média que o mercado tem pago para ser sócio das ações da Sanepar, quanto que a empresa deveria custar hoje? Então o PL histórico da empresa gira na faixa de 6,8 vezes, o preço sobre valor patrimonial histórico na faixa de 1 vez, ela entregou quase R$1 por ação nos últimos 12 meses e um valor patrimonial por ação de 6,74. Então o valor justo das ações da Sanepar hoje deveriam ser algo na faixa de R$ 6,74, o que nos daria uma margem de segurança de 23% para aportar nessas ações. Então a ação estaria relativamente barata frente ao seu valor intrínseco. Agora aqui na projeção de dividendos nós temos um ROI estimado de 15% para o ano de 2025, que nos daria um lucro por ação de R$1,01. Aqui nós temos um preço-lucro projetado de 5 vezes.
Lembrando que um PL de 5 vezes carrega consigo um earnings yield de 20%, ou seja, um retorno total gerado ao acionista de 20%, caso a Sanepar de fato entregue esse lucro por ação aqui. E sabendo que ela faz um payout médio na faixa dos 30%, nós teríamos aqui 30 centavos por ação em dividendos, o que nos daria um yield próximo da casa de 6%. Tá? Fora esses dividendos, nós temos a expectativa daquele dividendo extraordinário, fruto dos precatórios. É claro que aquilo lá é muito mais incerto, então se você vai investir para médio e longo prazo, é bom você trabalhar com a expectativa de ter um retorno aqui de pelo menos 6% de dividendos. Lembrando que a Sanepar é uma das empresas que compõem o nosso mapa do valor, então se você é assinante do canal, sugiro que você dê uma olhada no mapa, onde eu trago informações relevantes da análise, a síntese dos resultados mais recentes e o meu preço teto pessoal para possíveis aportes nessa ação. Falando agora da Copasa, que também sustenta bons indicadores fundamentalistas. Olhando aqui para os indicadores de eficiência, nós temos margens elevadas também, não tão elevadas quanto a da Sanepar, mas ainda assim uma margem EBITDA de 36% e uma margem líquida de 17,8%, que também denota eficiência nas operações da companhia. Indicadores de rentabilidade superiores ao da Sanepar. Então hoje a Copasa trabalha com um ROI de 17,8% e um ROIC bem parecido com o da Sanepar em 11,65%. Também é uma empresa que apresentou forte crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos. Também está com endividamento bastante controlado, com alavancagem de 1,79 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então vai sofrer pouco diante desse cenário de aperto monetário. Olhando para os indicadores de valuation, nós temos um preço-lucro de 6,5 vezes, um P sobre VP de 1,16 e um EV/EBITDA de 5 vezes. Então, levemente superior ao da Sanepar, né? Então, me parece que a Copasa não estaria necessariamente cara, mas estaria um pouco mais cara do que a Sanepar, olhando principalmente para os múltiplos da ação. Boa parte disso se deve à política de dividendos da Copasa, né? Então, vejam que a Copasa ela distribui muito mais dividendos. Ela tem um payout mínimo de 50%, que já foi reiterado para o ano de 2025, e eventualmente ela também distribui alguns dividendos extraordinários, né? Então, isso tem impulsionado para cima esse dividend yield. Então, considerando o dividendo pago nos últimos 12 meses, a Copasa retornou para o seu investidor um valor superior à taxa básica de juros só na forma de dividendos, né? Fora o potencial de valorização das ações, pagando 4 vezes ao longo do ano, que também denota uma boa recorrência para aquele investidor que está com foco em renda previdenciária. Importante destacar que a Copasa passou por uma transição no ano de 2015 e 2016, né? Bem no ápice da crise política e econômica de 2015 e 2016, a empresa chegou a reportar algum nível de prejuízo. De lá para cá, a empresa pegou uma gestão mais comprometida com o ganho de eficiência operacional, que se traduziu em excelentes números. É a mesma coisa que a gente vê também nos resultados da CEMIG, né? Então mostra que uma gestão mais alinhada com a eficiência operacional, com a geração de valor para o acionista, pode sim extrair muito valor de uma empresa estatal. Utilizando a adaptação do método de Graham para estabelecer o valor intrínseco das ações da Copasa, nós estamos trabalhando com um PL de 7 vezes, um P sobre VP histórico de 1 vez, na verdade é 0,9, mas vou colocar 1 vez devido à qualidade da gestão que a Copasa tem trazido nos últimos anos. E aqui nós temos o lucro por ação dos últimos 12 anos e o valor patrimonial da ação hoje. Então, o valor justo das ações da Copasa seria algo na faixa dos R$ 23,09. Então, ela hoje negociada a R$ 24,00 seria uma ação que estaria dentro do seu preço justo. Beleza, e quais seriam os gatilhos de alta para as ações da Copasa? Bom, como vocês sabem, o governador do estado de Minas Gerais já protocolou junto à Assembleia Legislativa daquele estado o pedido de privatização tanto da Copasa quanto da CEMIG, transformando essas empresas no modelo corporation. Lembrando que essa decisão política está totalmente fora do nosso círculo de competência, então você não deve decidir investir numa ação por algo que ainda não se concretizou, né? Mas sim com base naquilo que você já está vendo em termos de resultado. E como nós vimos, os resultados da companhia seguem muito bem, com bom crescimento de lucros e excelente controle das margens. Entretanto, tivermos um bônus dessa privatização, segundo o relatório da Genial Investimentos, poderíamos ter um upside de até 200% na cotação desse ativo, haja vista aí o potencial ganho de eficiência que uma privatização traz consigo. Outro ponto aqui é que a Copasa segue com boas perspectivas de dividendos para os próximos anos. E vocês sabem que os dividendos eles acabam sim atraindo muitos investidores, já que esse fluxo de renda impulsiona bastante a rentabilidade das ações na carteira. O próprio Bank of America atualizou sua preferência entre as utilities estatais da Bolsa Brasileira, entre Copasa, CEMIG e Sanepar. O banco gringo decidiu priorizar a Companhia Mineira de Saneamento, elevando a recomendação de neutro para compra e preço-alvo de R$ 24 para R$ 28, um
upside de cerca de 30% sobre o preço de tela. E essa recomendação vem não só de encontro ao crescimento do EBITDA, já que, segundo o BofA, a Copasa pode registrar EBITDA maior de 2027 em diante, como também a perspectiva de dividend yield, que em 2025 deve atingir 13%, o maior dentro do universo de cobertura do banco. Então a Copasa, apesar de não ser a empresa mais descontada, deverá seguir pagando bons dividendos. Entretanto, para aportar aqui, eu ainda exigiria um desconto adicional. Fazendo uma projeção de dividendos conservadora, trabalhando com um ROI esperado de 17% para o ano de 2025, nós teríamos um lucro por ação de 3,5 vezes e um PL projetado de 7 vezes. Lembrando que a Copasa já reiterou seu compromisso de realizar um payout de 50% do seu lucro líquido ajustado, que nos daria pelo menos R$ 1,76 por ação, então nós temos um dividend yield próximo de 8% aqui. Então, se você olha para dividendos, vai olhar com mais carinho para as ações da Copasa. Mas se você gosta de teses mais voltadas para o value investing, ou seja, ações negociadas muito abaixo do seu valor intrínseco, deveria dar prioridade para a Sanepar, já que hoje ela tem uma margem de segurança maior para aportes, já deve entregar um dividend yield próximo de 6%, que é o mínimo do mínimo, e tem alguns gatilhos adicionais aqui, como o recebimento dos precatórios, que podem se transformar em dividendos extraordinários, e também uma excelente gestão há mais de 20 anos. Então a qualidade embutida aqui, é claro que a Copasa também tem se tornado uma boa empresa, entretanto o histórico de alocação de capital e de gestão da Sanepar há mais de 20 anos, gerando um valor crescente para os investidores, acaba pesando bastante na decisão em termos qualitativos. As duas empresas são boas, mas se eu tivesse que escolher apenas uma hoje, seria nas ações da Sanepar. É claro que dentro do nosso preço teto pessoal para aportes, que está lá na planilha de membros do canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. E você que acompanha a gente há mais tempo, considere assinar o canal para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde eu estou diariamente tirando dúvida de pequenos investidores e tentando gerar o maior retorno em termos de geração de valor para o pequeno investidor de longo prazo. Fica aí o meu convite, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.